Dando continuidade à nossa aula de Direito Moderno e Contemporâneo 1, hoje o foco da nossa aula é o estudo do direito dos idosos. Trataremos agora do direito à saúde. Como é visto o direito à saúde no Estatuto do Idoso? Quais os direitos, quais as obrigações dos profissionais de saúde quando verificados indícios de lesão, de violência aos idosos. O direito à saúde ele é assegurado aos idosos de forma integral, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo o seu acesso universal e igualitário. Então, o artigo 15, parágrafo 3º do Estatuto do Idoso proíbe a discriminação do idoso nos planos de saúde, pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Também, no referido artigo, é proibido exigir o comparecimento do idoso enfermo perante órgãos públicos. Nessa hipótese, será admitido outro procedimento. Então, por exemplo, a perícia no INSS ou nesse outro órgão que exija o comparecimento do idoso, na hipótese de idoso enfermo, é proibido a exigência do comparecimento desse idoso. E serão admitidas outras possibilidades. A primeira possibilidade: o poder público promoverá o contato pelo idoso em seu domicílio. Será deslocado um agente público até a residência desse idoso. Segunda possibilidade: este idoso será representado por um procurador legalmente constituído. Então, fixando esse conhecimento, é proibido que o poder público exija do idoso enfermo comparecer a órgãos públicos. Nessas hipóteses, temos duas possibilidades. A primeira, a designação de um agente público à residência do idoso para realizar aquele ato que o idoso deveria realizar se estivesse bem e pudesse se dirigir ao órgão requisitante. E na segunda hipótese, esse idoso seria representado por um procurador legalmente constituído. Então seria pela procuração. Esse procurador estaria de posse de uma procuração conferida pelo idoso, concedendo a ele os poderes para representá-lo perante os órgãos públicos. Então, é garantido ao idoso enfermo esse atendimento domiciliar. Inclusive na perícia, que foi o exemplo que eu dei, na perícia do Instituto Nacional de Seguridade Social, do INSS. Se esse idoso está enfermo e precisa passar por uma perícia, como por exemplo a prova de vida, ele é obrigado a comparecer, ou ele pode notificar os órgãos e os órgãos destinarão um atendimento e um agente para realizar o atendimento domiciliar, ou ele será representado por um procurador. Então é importante vocês se lembrarem dessa dica. Idoso enfermo não pode ser obrigado a comparecer nos órgãos públicos. Em relação ao atendimento nos postos de saúde, hospitais. O idoso
ele tem prioridade de atendimento. O idoso seria a pessoa com 60 anos ou mais de idade. E tem a prioridade especial, que é conferida aos idosos com mais de 80 anos. Idosos são pessoas com 60 anos de idade ou mais. E tem a prioridade especial concedida às pessoas com 80 anos de idade. Idade igual ou superior a 80 anos de idade. Essa prioridade especial não será aplicada em caso de urgência. Estou em uma situação de urgência, em uma unidade de saúde. Um idoso, ele chega primeiramente de 60 anos e em seguida chega um idoso de 80 anos, ambos em situação de urgência, prevalecerá a prioridade do primeiro. O idoso de 80 anos não teria a prioridade especial nesse caso de urgência, somente nas demais hipóteses. Se o idoso encontra-se no domínio, ele está no domínio das suas faculdades mentais, ele está bem, ele está ciente do que está fazendo, dos seus atos, ele pode decidir, ele pode optar pelo tratamento mais adequado. E se esse idoso não sabe o que está fazendo? Ele não está bem, de modo a discernir o que seria melhor para ele. Primeira hipótese, ele seria representado, quem caberia a decisão seria o curador, pois ele estaria interditado. Uma das hipóteses. Quem responderia pelo idoso em caso de ele não estar em sua plena condição de suas faculdades mentais? Segunda hipótese, ele seria representado por seus familiares, se não fosse, o idoso não fosse, não estivesse interditado, ou o curador não pudesse ser contatado, não pudesse conversar com o curador em tempo hábil, colocando em risco a saúde do idoso. Então, primeira hipótese, não está em condições mentais, nas suas plenas faculdades mentais, o idoso está interditado, cabe a decisão ao curador. O idoso não está interditado ou não é possível contatar o curador em tempo hábil, a decisão cabe à família. Terceira hipótese, se o idoso tem iminente risco de vida e não há tempo hábil para consultar o curador, a família, a decisão cabe ao médico. Ou também na hipótese de o idoso não ter nem curador nem família conhecido. O médico tomará a decisão e comunicará o fato ao Ministério Público. O artigo 19 é preciso na obrigação dos profissionais de saúde de comunicarem às autoridades competentes quando verificados quaisquer indícios de violência praticada contra idosos, nos seguintes termos: os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória, ou seja, obrigatória. Não há margem para discondicionalidade ou faculdade de agir ou não agir. Eles são, os profissionais de saúde, obrigados a notificar as autoridades competentes nos casos de suspeita e confirmação de violência praticada contra idosos pelos serviços de saúde pública e privados à autoridade sanitária, bem como obrigatoriamente comunicados às quaisquer dos seguintes órgãos. Então, o profissional de saúde ele irá comunicar à autoridade sanitária e os seguintes órgãos, qualquer um dos seguintes órgãos, listados no rol do artigo 19. Autoridade policial, Ministério Público,
Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso ou Conselho Nacional do Idoso. E como consideramos essa violência? A violência ela é considerada todo ato ou omissão praticada em local público ou privado que cause morte ou sofrimento, morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico à população idosa. Então, a violência seria tanto uma ação como uma omissão que causa morte, dano físico ou psicológico à população idosa. Vencida essa etapa do direito à saúde, trabalharemos o direito à educação, cultura e lazer. O artigo 20 trata que é direito da pessoa idosa o acesso à cultura, a lazer, esporte, diversão, espetáculos. E no artigo 23 está previsto o direito que a participação dos idosos será proporcionada por meio de descontos nessas atividades culturais. A participação dos idosos em atividades culturais terá um incentivo. Então, quando o idoso desejar participar de atividades culturais, espetáculos, atividade de lazer, ele terá um desconto mínimo de 50% nos ingressos de eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como acesso preferencial. Então, o artigo 23 é preciso nesse aspecto de direito do idoso ao lazer, ao esporte, à cultura. Então, o poder público garante ao idoso o acesso prioritário aos espetáculos e, além disso, deve ser concedido desconto de no mínimo 50% nos ingressos para atividades artísticas, culturais, esportivas e de lazer. O Estatuto também prevê que as instituições de ensino superior ofertarão à população idosa a educação ao longo de sua vida, por meio de cursos presenciais ou à distância e cursos de extensão presenciais ou à distância, que possibilitem aos idosos esse direito à educação, que eles possam participar dessas atividades educacionais, tanto de forma presencial quanto à distância, por meio de cursos de extensão, e que o poder público criará a Universidade Aberta do Brasil para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros, periódicos destinados a essa população, que facilita a leitura, considerada a redução de suas capacidades. E com o decorrer da idade, as pessoas têm redução, têm uma limitação da sua capacidade física. Então, o Estatuto reafirma esse dever do poder público de estimular a publicação de livros, periódicos, voltados para essa população, por meio da Universidade Aberta do Brasil. É propiciado também como direito do idoso o direito ao trabalho.
A admissão ao trabalho, ela não pode ser limitada por idade. Então, quando um idoso procura um local para trabalhar, ele não pode ser discriminado pela sua idade. Então, é vedado a discriminação e a fixação de limite de idade para concursos e vagas de emprego, exceto nos casos em que a natureza do cargo exigir. Então, a pessoa que cometer discriminação contra idosos no acesso ao trabalho devido à sua idade pode sofrer sanções, porque está violando o direito desse idoso ao trabalho. Tanto que podemos observar nos editais de concursos públicos que um dos critérios de desempate para concurso público é a questão da idade. O candidato que possuir idade mais elevada no momento do desempate tem prioridade, tem preferência na vaga do concurso. Então, tem dois candidatos. Eles obtiveram a mesma pontuação no concurso. Entre os critérios de desempate, o primeiro critério de desempate será a questão da idade. Em relação à previdência social, os idosos têm direito que a concessão do benefício preserve o valor real dos salários sobre os quais incidir a contribuição. Que eles não percam o poder aquisitivo, aquele poder de acordo com os reajustes salariais, o salário dele possa garantir a manutenção da sua subsistência, o seu poder de compra. E os idosos, a partir de 65 anos, eles podem ter como benefício o benefício de prestação continuada quando eles não tiverem condições de manter a sua subsistência e não possuir algum familiar que possa auxiliá-los. Então é assegurado o benefício de um salário mínimo mensal nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social. O idoso também tem o direito à habitação. Um dos direitos previstos aos idosos é o direito à habitação. E que tipo de habitação seria isso? Uma habitação digna, de preferência do seio de sua família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares quando ele estará em uma instituição pública ou privada de acolhimento dessa população. Então, é um dever do Estado, da sociedade e da comunidade, dever do Estado, da comunidade, da sociedade. Não, é dever da família, da comunidade, da sociedade, garantir aos idosos a preservação de seus direitos. Um desses direitos seria a habitação. Essa habitação seria preferencialmente no seio da família natural ou da família substituta ou em lugares que ele está desacompanhado de seus familiares, como nos casos de centros de acolhimento públicos ou privados. Também é garantido aos idosos o direito ao transporte coletivo urbano, em que as pessoas com idade superior a 65 anos têm gratuidade nos transportes coletivos urbanos e suburbanos.
E para que ele tenha acesso a esse direito, basta a apresentação de qualquer documento que faça prova da sua idade. Ele apresenta um documento de identificação pessoal e ele tem acesso a esse direito. A legislação municipal pode abranger a concessão de um benefício de transporte coletivo urbano para a população na faixa etária entre 60 e 65 anos de idade. Mas no Estatuto do Idoso nós temos que a concessão do direito ao transporte coletivo urbano gratuito é a partir dos 65 anos de idade. E no transporte interestadual? No transporte estadual é um pouquinho diferente. Nós temos 2 vagas gratuitas aos idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos e 2 vagas com um desconto de 50% pelo menos para idosos com renda igual ou superior a 2 salários mínimos. No transporte interestadual, seria idosos, aquele conceito que nós temos de idosos, de pessoa a partir de 60 anos? Não. No transporte interestadual, nós temos que não basta você ter a idade, é necessário que a pessoa tenha rendimento igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, eu sou idoso, mas eu tenho um rendimento superior a isso. Não poderia ser concedido esse benefício. Eu não, pela legislação que regulamenta, eu não poderia exigir esse direito. E em relação aos estacionamentos para idosos, é obrigatório a reserva de 5% das vagas de estacionamentos públicos e privados à população idosa, destinados a garantir sua melhor comodidade. Então, em todo estacionamento público ou privado, será assegurada a porcentagem mínima de 5% das vagas à população idosa. E é nos procedimentos de embarque e desembarque de veículos do sistema de transporte coletivo, a prioridade tanto de embarque quanto de desembarque é da população idosa, visando o que? A sua segurança. Tem algumas medidas de proteção na política de atendimento, como vocês estão estudando no Estatuto do Idoso, em que as instituições de acolhimento elas celebram um contrato de prestação de serviço com o idoso, em que observam os direitos e deveres, os direitos e garantias do idoso, fornece, quando é público, fornece um vestuário e alimentação adequada, elas têm que preservar os vínculos familiares, oferecer um atendimento personalizado, proporcionar cuidados à saúde do idoso de acordo com suas necessidades, propiciar atividades educacionais, culturais, permitir ao idoso que ele exerça sua religiosidade, seu direito de crença, comunicar à autoridade competente qualquer caso
de idoso que seja portador de doenças infecto-contagiosas. Quando perceber que um idoso que esteja abrigado, que ele esteja nessa casa de acolhimento, não possua documentos para o exercício de sua cidadania, requisitar ao Ministério Público os documentos necessários para esse exercício, manter arquivado todos os registros das circunstâncias de atendimento, nome do idoso, os responsáveis, endereço, todas as informações do idoso devem estar arquivadas na instituição de acolhimento. Terão as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos têm direito a assistência judiciária gratuita, e é essencial que essas instituições que recebam transferências de recursos públicos e privados, elas tenham transparência, elas deem publicidade nos gastos, para que o poder público e toda a coletividade possa fiscalizar como estão sendo aplicados os recursos transferidos a essas instituições no bem-estar dos idosos, no cuidado com os idosos. Será que eles estão sendo aplicados corretamente? Além disso, no caso de verificação de qualquer irregularidade, qualquer cidadão ou qualquer interessado ou Ministério Público pode dar início a um procedimento de apuração de irregularidade na entidade, por meio de uma petição fundamentada. E que, de acordo com o tramitar do procedimento, podem sofrer afastamento de dirigentes, a provisório, definitivo, suspensão de atividades ou até fechamento do local de atendimento e transferência desses idosos para outra instituição, e essa instituição que foi interditada deve arcar com os custos dessa transferência. Em relação ao acesso à justiça. Em relação ao acesso à justiça, a população idosa tem prioridade de tramitação nos processos, nos termos do artigo 71 do Estatuto do Idoso, em que expressamente prevê: é assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais, em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos em qualquer instância. O benefício ele será requerido pelo interessado, fazendo prova de sua idade na petição. Então, no momento da formulação da petição inicial, em que se manifesta o processo, a parte ela manifestará que ele tem prioridade devido à sua idade, ele tem prioridade de tramitação no processo e que ele requer o benefício à autoridade judiciária competente. Essa prioridade de tramitação está restrita ao Poder Judiciário? Não. A prioridade de tramitação também se estende aos processos e procedimentos da administração pública. E também prevê a prioridade especial para os idosos de idade igual ou superior a 80 anos. Quando verificados irregularidades, como tratei no tópico anterior, nos centros de atendimento ou
ações cíveis que, quando verificados na proteção dos direitos individuais, difusos, coletivos e para o ingresso desses direitos, para pleitear esses direitos, quais são os órgãos competentes na defesa dos direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos. São Ministério Público, a União, os Estados, Distrito Federal, municípios, Ordem do Advogado do Brasil e a associação legalmente constituída há pelo menos um ano com a finalidade de assegurar os direitos dos idosos. Os valores das multas que a instituição, que as pessoas sofrem, nas ações que violaram direitos dos idosos, elas serão revertidas para o Fundo Municipal do Idoso, no Fundo do Idoso, e nos locais que não houver o Fundo do Idoso, serão revertidos para o Fundo Nacional de Assistência Social para Atendimento ao Idoso. Os agentes públicos, sejam juízes, dos tribunais ou qualquer outro agente público que tiver conhecimento de violação, de qualquer violência contra a população idosa, ele deve encaminhar a peça pertinente para o Ministério Público para as providências cabíveis. Ele deve comunicar esse fato, que ele tiver conhecimento de qualquer fato que possa configurar crime de ação pública contra o idoso, ele deve comunicar ao Ministério Público para que tome as medidas necessárias. Por fim, o Estatuto do Idoso prevê os crimes em espécie, quais são os crimes, os tipos de crime que podem ser cometidos contra os idosos e as sanções que as pessoas que praticarem esses crimes poderão sofrer. Nesses últimos minutos da aula, nós iremos trabalhar algumas questões de concurso relacionadas ao direito do idoso. Trabalharemos 3 questões para fixação do conhecimento do conteúdo trabalhado nesta videoaula. Primeira questão. O Estatuto do Idoso estabelece que é garantido o fornecimento a preços menores de medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como de próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. No estudo que realizamos do Estatuto do Idoso, em algum momento é garantido esse fornecimento a preços menores? Vejamos a próxima alternativa. Obrigatório comparecimento pessoal do idoso enfermo junto ao posto de perícia médica do Instituto Nacional de Seguro Social, especificamente para a expedição de laudo de saúde necessária à isenção tributária. Vamos analisar as próximas questões e depois realizar um comentário. Permitida a cobrança de valores diferenciados pelos planos de saúde em razão da idade da pessoa. E a alternativa D, vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos em hipótese em que terá admitido contato em sua residência do procurador, conforme o caso. A alternativa correta dessa questão é a alternativa D, que é vedado o comparecimento do idoso enfermo. Nessa hipótese, teriam 2 possibilidades: admitido o contato em sua residência ou que esse contato com os órgãos públicos seja realizado por um procurador legalmente constituído.
A alternativa C está incorreta, pois nós verificamos no estudo do Estatuto do Idoso que não podem os planos de saúde praticar valores diferenciados em razão da idade da pessoa, conforme o artigo do direito à saúde. Deixa eu só localizar aqui o artigo para fundamentar para vocês. É o artigo 15, parágrafo 3º. Na questão 2, é uma questão de concurso também para o Ministério Público, para promotor de justiça substituto. Ele abrange uma situação problema. Vamos observar os detalhes do caso narrado. Idoso com 80 anos de idade dirigiu seu veículo ao estacionamento aberto ao público de determinado estabelecimento comercial, onde não havia vagas reservadas de estacionamento. Nesse caso, letra A. Existe a legalidade, pois a pessoa idosa com idade avançada deve ser sempre acompanhada por um cuidador, que estacionará o veículo nas vagas então disponíveis. Letra B. Existe ilegalidade, pois o comerciante deve reservar ao menos 5% das vagas de estacionamento à pessoa idosa, posicionada de forma a lhe garantir melhor comodidade. Letra C. Inexiste qualquer ilegalidade, pois não há obrigatoriedade de o comerciante reservar vagas à pessoa idosa, pois todos são iguais perante a lei, nos termos do artigo 5º caput da Constituição Federal. Letra D. Existe legalidade, pois o comerciante deveria destinar ao menos 5 vagas de estacionamento à pessoa idosa. A resposta dessa alternativa, ela exige do aluno bastante atenção, pois nós sabemos que há uma clara ilegalidade na situação problema. Por quê? Em todo estacionamento público ou privado deverão existir vagas destinadas à população idosa. Então, a alternativa A nós já eliminaremos de primeira. Em relação às outras alternativas, a alternativa A e C seriam eliminadas, que entendiam que não existia legalidade. Há ilegalidade. Há um número específico de vagas que todo estacionamento deve ter? Não. Nós temos uma porcentagem. Todo estacionamento público ou privado, que está determinado no direito de transporte, deverá ter 5% das vagas destinadas à população idosa, garantindo de forma a garantir sua melhor comodidade. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa B. E a nossa última questão seria em relação ao direito aos idosos, aos profissionais de saúde, quando verificado situação de violência contra a população, contra idoso. A questão fala assim: durante o atendimento médico de um idoso, no estabelecimento de saúde do município, o profissional de saúde constatou sinais que levaram a suspeitar que o idoso estaria sofrendo violência física. Nessa situação, a Lei 10.741 de 2003, o Estatuto do Idoso, estabelece que, então, um idoso ele foi encaminhado, ele compareceu à unidade de saúde e o profissional de saúde verificou indícios de violência física que o idoso estaria sofrendo. Então, o que o Estatuto do Idoso estabelece? Letra A. Vamos analisar as questões, depois eu comentarei. As alternativas, depois eu comentarei.
Qual seria a atitude esperada do profissional de saúde? Alternativa A. O profissional deverá comunicar ao juiz competente e reter o idoso até que haja autorização judicial para liberá-lo ao parente ou responsável legal? Será que seria a atitude mais prudente e em consonância com o Estatuto do Idoso? Vejamos as próximas alternativas. Letra B. O profissional de saúde nada poderá fazer, a não ser que o próprio idoso confirme os maus tratos e faça pedidos de providências por escrito. Será? No estudo do Estatuto do Idoso, vimos tantos artigos especificando essa divisão tripartida da família, do Estado, da comunidade, da sociedade, para resguardar os direitos dos idosos. Será que o profissional de saúde poderia agir de modo negligente? Alternativa C. Os casos serão objeto de notificação compulsória à autoridade sanitária e também comunicado a qualquer dos órgãos competentes indicados na lei. Parece bom, mas vamos à alternativa D. Deve o profissional prestar o regular serviço de saúde e, em seguida, obter uma declaração por escrito do idoso que não está sofrendo violência antes de liberá-lo. Essa alternativa está incorreta. Alternativa D. A resposta correta para a questão 3 é a alternativa C. É um caso de notificação compulsória. A partir do momento que o profissional de saúde verifica suspeita de violência praticada contra o idoso, ele deverá comunicar obrigatoriamente à autoridade sanitária e qualquer dos órgãos previstos no artigo 19 do Estatuto do Idoso. Quais seriam os órgãos que ele poderia comunicar? Autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso e o Conselho Nacional do Idoso. Eu agradeço a atenção de vocês. Foi um prazer poder conversar um pouquinho com vocês sobre os direitos do idoso. E estou à disposição para quaisquer dúvidas que surgirem ao longo dos estudos. Até logo!